Olá pessoal, meu nome é Roberta Brandão do Nascimento e eu estou aqui para apresentar um projeto que foi realizado como requisito para a conclusão da disciplina de mineração de dados no programa de pós-graduação em computação aplicada da Universidade de Brasília, ministrado pelo professor Dr. Romeu Novas Carvalho. Bom, o título desse trabalho é a apresentação de técnicas de clusterização para análise do custo de contratação de serviços de TI. Então, qual é o problema que eu vou analisar? Eu preciso avaliar os custos de contratação dos serviços de TI numa empresa pública de distribuição de energia, utilizando a clusterização de dados a fim de avaliar a efetividade do catálogo de serviços atual, validar o modelo de contratação do serviço de TI e minimizar os custos dessa empresa. O que é que motivou esse trabalho? Bom, a terceirização dos serviços de TI tem sido uma opção para as empresas, sejam públicas ou privadas, que desejam reduzir as despesas e concentrar os esforços e recursos nas atividades relacionadas ao negócio. Só que nem sempre significa redução de custos e podem ter algumas desvantagens, como custo de aditivo contratual, degradação de serviço, custos ocultos de serviço, entre outros. Como é que eu posso garantir que os resultados pretendidos sejam alcançados a um custo aceitável e com riscos controlados? Somente através do planejamento de contratação de TI. Porque quando eu faço o planejamento, eu elenco todos os serviços que eu preciso num catálogo de serviços, avalio qual vai ser o valor pago para cada um daqueles serviços e eu posso também medir a qualidade da prestação desses serviços. Só que medir a qualidade desse serviço nem sempre é uma tarefa fácil. Existe uma métrica utilizada para medir o esforço necessário para a execução dos serviços, com uma variada complexidade, como é o caso do serviço de TI, que é conhecida como Unidade de Serviço Técnico, que são as USTs. Então, no serviço público, o uso de UST foi incentivado com a publicação da Instrução Normativa 04, que dizia que era a melhor prática ao solicitar os serviços de TI, baseado no catálogo de serviços. Então, você define lá na hora de fazer a licitação, principalmente na modalidade pregão, o valor total que você vai pagar de UST. Então, as empresas apresentam um catálogo de serviços adequado à sua realidade e esse serviço vai para a licitação e livre concorrência. Só que no último ano, em 2015, o TCU publicou um relatório de auditoria de gestão de contratos em órgãos públicos, constatando que essa métrica é inadequada para alguns serviços de TI. Então, todas as empresas que utilizavam esse serviço tiveram que reavaliar a utilização dessas métricas, a maneira como essas métricas eram medidas e como esse serviço era pago, porque, segundo esse relatório, existia muito serviço pago sem ser executado. E você incentiva a geração de mais incidentes, porque está pagando a empresa contratada por incidente ocorrido. Então, ela lucra mais quanto mais incidente tiver e o objetivo é exatamente o oposto. Então, por isso, o TCU recomendou que todas as empresas da administração pública reavaliassem os seus modelos e analisassem se eles estão de acordo, também está pagando de acordo. Por isso, esse trabalho foi escolhido para ser executado. Então, para a execução desse trabalho, foi utilizada a metodologia CRISP-DM, que significa, na verdade, um processo padrão de vários segmentos de mercado para a mineração de dados, composto de 6 fases, que são o entendimento do negócio, o entendimento dos dados, a preparação dos dados, a modelagem propriamente dita, a avaliação desse modelo e a implantação desse modelo. Então, vou falar com mais detalhes cada uma dessas fases nos próximos slides. A primeira fase é o entendimento do negócio. Então, ela tem como foco entender qual é o objetivo do projeto, a partir de uma perspectiva do negócio. Então, esse projeto visa analisar os custos de contratação do serviço de TI, a fim de auxiliar os gestores no acompanhamento e fiscalização do contrato de prestação do serviço de TI, para se adequar à nova realidade recomendada pelo TCU. E para essa análise, foram utilizados diversos métodos de clusterização de dados nos registros de atendimento da Central de Serviços de TI, que é o sistema que faz a gestão dos serviços de TI, guardando ali todos os dados relacionados ao atendimento, ao usuário, a item de configuração, a base de conhecimento. Então, o sistema que gerencia tudo isso.
procurando então nessa base padrões ao relacionar o tempo de execução das tarefas e o valor pago por elas. Então esse é o escopo do nosso projeto. A fase 2 é o entendimento dos dados. Então nessa fase ela se inicia com a coleta dos dados e em seguida a verificação desses dados. Os dados foram extraídos dessa ferramenta desse sistema de central de serviço, utilizando a ferramenta Microsoft SQL Server Management Studio para exportar os dados no formato que pudesse ser lido pelo RStudio, que no caso foi o formato CSV. Como essa ferramenta tem um volume muito grande de dados e ela está em produção desde 2012, foi selecionada uma amostra dos dados, que são os registros de atendimentos realizados no mês de janeiro de 2015. A terceira fase é a preparação desses dados que foram extraídos. Então agora eu tenho que tratar esses dados para que eles entrem como entrada na modelagem, que no caso é a clusterização. Para isso, foi elaborado um modelo de entidade de relacionamento para entender como esses dados são relacionados e percebeu-se inclusive que nessa fase que não existia nenhum atributo que diferenciasse funcionário da empresa com funcionário terceirizado. Então houve a necessidade de fazer uma limpeza dos dados, filtrando, utilizando a ferramenta do Microsoft Excel de filtro, para separar todos os funcionários que eram no quadro próprio, que não é o escopo desse projeto, e eliminar e ficar só o pessoal terceirizado. Em seguida foi adicionada uma nova coluna, porque percebeu também que existe uma infinidade de tarefas, mais de 100, então foram separados por área, a fim de facilitar e simplificar a análise dos dados, e em seguida esses dados foram carregados no RStudio para que ele pudesse ser modelado. Já no RStudio foi adicionada uma coluna tempo de tarefa, porque não havia um campo de tempo total de atendimento, então foi feita a diferença entre a data de abertura e a data de fechamento em minutos, e aí tem um valor de tempo de execução daquela tarefa. E no final eu tenho um conjunto de dados com 2.925 registros e 11 variáveis. Com esses dados, para iniciar a próxima fase, que é a de modelagem, eu precisei transformar os dados. O que é isso? Utilizar algumas alterações matemáticas, como por exemplo logaritmo, para facilitar a interpretação dos dados. Esse gráfico mostra exatamente o que é essa transformação dos dados. Então, o que eu peguei? Os dados que eu tinha e numa escala logarítmica, o valor está apresentado na tabela, no diagrama da letra A. E o valor da escala original está no diagrama da letra B. Então, percebam que existe uma dispersão de dados muito melhor na escala logarítmica, enquanto que na escala original os dados estão agrupados, então fica muito mais difícil eu fazer essa análise. Então, esses dados foram desconsiderados para esse trabalho e daqui em diante só se utiliza a escala logarítmica. E aí, finalmente, a gente vai fazer a modelagem, quer dizer, definir o modelo que vai ser avaliado e vai ser implantado lá na frente. Então, utilizou-se para esse trabalho a técnica de clusterização, que é uma técnica que busca agrupar os elementos de dados baseando na similaridade entre elas e funciona muito bem com dados transacionais, que é o caso desse projeto. Então, a técnica de clusterização é uma técnica não supervisionada que analisa aquele conjunto de dados em busca de padrões e define esses clusters, esses grupos, de acordo com as semelhanças e as diferenças entre eles ali. Então, existe uma diversidade muito grande de algoritmos de clusterização e não existe um algoritmo único que responda bem a todos os casos, a todas as bases. Então, todos os casos devem ser analisados, ver quais as características dele, o que melhor pode ser usado, e para isso existem vários algoritmos. Então, por isso, para esse trabalho, optou-se em realizar um estudo comparativo de alguns métodos de clusterização, os mais tradicionais, que são eles: métodos hierárquicos, métodos por particionamento e métodos baseados em densidade. Então, vou falar um pouquinho sobre eles ali nos próximos slides, mas basicamente nos métodos hierárquicos eu usei o método de ligação por vizinho mais próximo e o método de ligação por vizinho mais distante, que é o single linked e o complete linked. E por particionamento eu utilizei o K-means, que é um dos métodos de clusterização mais populares, e o K-medoids, que também tem um resultado muito bom, mas que exige um tempo de processamento muito grande. E o método baseado em densidade, que é o DBSCAN, que eu também vou falar um pouco mais dele ali na frente. O primeiro
resultado da clusterização foi dos métodos hierárquicos. Então, eu executei o algoritmo Single Linked e o Complete Linked. Observe que no gráfico do Single Linked, o gráfico letra A, ele formou só um cluster. Então, esse resultado não é o resultado que eu estou procurando. Eu estou procurando, na verdade, padrões, agrupamentos. E o single não não me deu um resultado muito bom. Isso porque esse algoritmo ele tem uma dificuldade de separar dados que estão muito próximos. Ele tende a formar encadeamentos, que foi o que aconteceu nesse caso. Já o Complete Linked, ele apresentou um resultado melhor, apresentando um grupo de 3 clusters e que tem um resultado com uma estrutura mais razoável. Já o método por particionamento, eu executei o algoritmo Caminhos e o Camedoides, e o Caminhos, nesse tipo de método por particionamento, geralmente eu tenho que definir a quantidade K de clusters que eu quero. Isso geralmente é uma desvantagem para esses métodos, porque nem sempre eu tenho essa informação. Então, foram executados no Caminhos com K igual a 3, e ele gerou 3 grupos que também apresentou uma estrutura razoável, muito boa. E o Camedoides apresentou só 2 clusters, e também é um resultado que pode ser considerado, mas comparado o Caminhos com o Camedoides, o Caminhos apresentou um resultado melhor. O terceiro algoritmo baseado em unicidade é o DBSCAN, e para eu executar esse algoritmo, na verdade, eu preciso de 2 parâmetros de entrada principais, que são a vizinhança entre os pontos, que é chamado de vizinhança EPS, e o mean points, que na verdade, a mínima distância de pontos naquela vizinhança. Então, quando eu falo em densidade, né, de um grupo de dados denso, eu estou falando o quê? Da quantidade mínima de pontos que tem naquele raio daquela vizinhança. Para definir esses padrões, eu preciso gerar esse gráfico da vizinhança, da distância entre os vizinhos, para poder me auxiliar na definição desse parâmetro. Então, de acordo com o gráfico aí apresentado na letra A, onde faz a curvatura do gráfico aí, é o meu melhor ponto para a definição do mean points. Então, o segundo gráfico, que foi a da clusterização, eu usei como entrada mean points 0,2 e a distância EPS 0,5, que é onde eu tenho maior volume ali no gráfico da letra A. E aí resultou esse gráfico da letra B, com 2 clusters bem definidos, e ele faz uma distinção muito boa aí dos ruídos. Então, esse algoritmo trabalha muito bem com ruídos, mas em compensação ele tem a desvantagem de a gente não ter definido exatamente os parâmetros de entrada. E em dados que apresentam distinções, densidades muito semelhantes, também fica difícil de ter bons resultados. Então, de todos os métodos avaliados, o melhor método que apresentou o melhor resultado foi o Caminhos. Apesar de ter um resultado parecido com o Complete Linked, o Caminhos, o resultado dos grupos gerados por ele tiveram uma organização melhor, principalmente o grupo 2, que destaca as tarefas que tiveram um custo mais elevado e um tempo maior. Então, essas tarefas elas precisam ser analisadas com mais cuidado para identificar possíveis falhas. Ao final dessa minha modelagem, eu preciso fazer a avaliação desses grupos que foram formados. Essa fase é uma fase crítica no processo. Então, ela tem que ser analisada principalmente com a participação dos especialistas, dos conhecedores do negócio e dos tomadores de decisões. Então, cada técnica ela tem métodos próprios para se fazer essa avaliação. E para a clusterização, um dos métodos utilizados para avaliação é o coeficiente de silhueta do cluster, gerado pelo método Caminhos, que foi o método que a gente avaliou como melhor. A silhueta combina a coesão e separação do número de dados. E ele, na verdade, ele gera um coeficiente para mim. E esse coeficiente ele varia de -1 a 1. E quanto mais próximo de 1, melhor é a estruturação desses dados. Então, o resultado do coeficiente de silhueta gerado foi 0,54. Isso significa, então, que ele não é a estrutura ideal, porque ele não está muito próximo de 1, mas ele apresenta uma estrutura razoável e eu posso considerar, então, que essa avaliação foi positiva. Em relação à quantidade de clusters, eu utilizei o método ASW, que é a largura média da silhueta. Ele calcula esse gráfico através ele executa várias vezes o Caminhos com Ks distintos e plota num gráfico. O valor que tiver o pico é a quantidade mais indicada de clusters. Então, no caso,
dessa avaliação, o número indicado ideal de cluster seria 8 e não 3, como foi gerado. A última fase é a fase de implantação, é quando o conhecimento que foi adquirido pelo modelo é organizado e apresentado de maneira que o cliente possa utilizar. O resultado foi apresentado aos gestores dos serviços de TI da instituição e iniciou-se um projeto de reestruturação do catálogo de serviço atual, porque percebeu que existia um grupo de tarefas que precisavam ser avaliados com maior cuidado, né? Então estava fora daquilo que tinha sido contratado. Então, concluindo, esse trabalho, através da aplicação de diferentes métodos de clusterização, que foram explorados e organizados em grupos consistentes, permitiu descobrir as similaridades e diferenças entre os padrões existentes e analisar a relação entre esses dados. Foi necessário executar essas modelagens várias vezes, para adequar todos os parâmetros, para encontrar um resultado que fosse mais consistente. E, por fim, o método Camin gerou grupos com melhores estruturas, que auxiliaram a empresa a identificar as irregularidades do catálogo de serviço e avaliar a efetividade do modelo de contratação de serviço de TI. Então, como trabalhos futuros, esse projeto ele recomenda a aplicação de técnicas de associação para identificar o relacionamento das tarefas mais frequentes, para auxiliar a reestruturação do catálogo de serviços, quer dizer, que é aquilo que eu vou precisar fazer, então agora eu preciso avaliar quais são essas tarefas, qual a relação entre elas por associação e como eu posso identificar isso daí. E outro trabalho futuro seria a aplicação de técnicas de classificação para criar um modelo sobre as possíveis irregularidades encontradas. Bom, pessoal, o tempo é curto, eu espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. O link do artigo está disponível no Overleaf, né, disponível aí, e eu agradeço muito a atenção de vocês. É isso aí, obrigada.